Amados irmãos e irmãs, hoje nos unimos diante do trono de Deus para invocar com fé viva o poder transformador do Salmo 32, um cântico inspirado pelo Espírito que revela o imenso valor do perdão divino e a bênção da comunhão restaurada com o Senhor. Este salmo nos conduz a refletir sobre a necessidade de reconhecer nossas falhas, confessar nossas culpas e experimentar a alegria da libertação que vem somente do Altíssimo. Assim está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Aqui, a palavra revela que a verdadeira felicidade não está em conquistas terrenas, mas na reconciliação com Deus. O coração limpo e liberto encontra paz, porque o peso da culpa é retirado, e a graça do Senhor se manifesta em abundância. Este salmo nos mostra que esconder nossas falhas diante do Criador é carregar um fardo insuportável. O salmista declara: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos durante o dia inteiro. O silêncio da alma que não confessa gera dor, enfraquece o espírito e consome a força interior. Mas quando nos abrimos diante do Senhor e confessamos com sinceridade, Ele é fiel para perdoar e restaurar. A palavra ainda nos ensina: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que promessa poderosa! A confissão liberta, a sinceridade diante de Deus traz alívio imediato, e a misericórdia do Senhor cobre aquilo que antes nos aprisionava. Por isso, irmãos, este é um convite à oração honesta e ao arrependimento verdadeiro. Não podemos viver uma fé superficial, mantendo aparências diante dos homens, mas precisamos abrir nosso coração por completo diante de Deus, porque Ele sonda o íntimo e conhece cada pensamento. O Salmo deixa claro que aquele que confessa e abandona o pecado alcança misericórdia. Diante dessa verdade, o salmista afirma que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Ou seja, devemos buscar a Deus enquanto ainda há oportunidade, antes que as águas turbulentas das dificuldades nos alcancem. Quem está escondido no Senhor encontra refúgio seguro, porque o Altíssimo se torna abrigo contra as tempestades da vida. É nesse ponto que vemos a beleza da promessa divina: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O coração que encontra em Deus o seu refúgio não teme as aflições, porque sabe que a presença do Senhor é escudo protetor. Não importa quão forte seja a luta, Ele nos envolve com cânticos de vitória e nos fortalece com alegria que não depende das circunstâncias. O Senhor também nos instrui através deste salmo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Que promessa maravilhosa! O Pai não apenas nos perdoa, mas também nos orienta para que não caiamos novamente nas armadilhas do inimigo. Ele deseja nos conduzir passo a passo, com um olhar atento, como quem cuida de alguém precioso. Por isso, o texto sagrado nos adverte a não sermos como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e cabrestos para obedecer. O chamado é para que vivamos de forma consciente, com discernimento e submissão voluntária à vontade de Deus, sem teimosia ou resistência. O salmo conclui contrastando o destino do justo e do ímpio. Muitas dores haverá para o ímpio, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Aqui temos um alerta e uma promessa. A vida distante de Deus é marcada por sofrimento, mas aquele que deposita sua fé no Altíssimo será envolvido pela bondade e graça divinas em todos os dias da sua caminhada. E termina com um chamado à alegria: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Esta é a resposta daqueles que experimentam o perdão, um cântico de louvor, um coração que transborda gratidão e alegria porque foi libertado do peso da condenação. Hoje, portanto, ao meditarmos no Salmo 32, somos convidados a abrir nossa alma diante do Criador. Não carregue mais culpas ocultas, não esconda do Senhor aquilo que Ele já conhece. Traga à luz, confesse e permita que a graça divina cubra sua vida. O perdão do Altíssimo é fonte de cura, restauração e vida nova. Assim como Davi, nós também podemos experimentar essa bem-aventurança do perdão.
Não importa quão profunda tenha sido a queda, a mão de Deus está estendida para levantar e transformar. Ele não apenas limpa o passado, mas também nos dá direção para o futuro, guiando cada passo com amor e fidelidade. Meus irmãos e irmãs, a mensagem do Salmo 32 é um convite poderoso para cada um de nós. Ele nos mostra que não existe alegria maior do que viver debaixo do perdão divino e da graça abundante do Senhor. Este texto sagrado é um alerta contra a dureza de coração e ao mesmo tempo um chamado para que nos aproximemos de Deus em arrependimento sincero. Quantas vezes tentamos esconder nossas falhas? Quantas vezes preferimos silenciar diante dos erros, acreditando que podemos suportar o peso sozinhos? O salmista deixa claro que esse caminho é de destruição. Quando tentamos ocultar o pecado, nossa alma enfraquece, nosso corpo se abate e nossa mente se torna um campo de batalhas internas. O silêncio diante de Deus não gera vida, mas consome as forças do espírito. Por isso, a palavra nos ensina que somente quando confessamos nossas culpas ao Senhor é que encontramos descanso. O ato de abrir o coração, de reconhecer nossas fraquezas e entregar diante de Deus aquilo que nos aprisiona, libera sobre nós a misericórdia que cura. O perdão divino não é apenas um conceito espiritual, é uma realidade que transforma completamente a vida do ser humano. Quem já experimentou a alegria do perdão sabe que nenhuma conquista terrena pode se comparar. O fardo pesado da culpa se transforma em leveza, e a alma encontra novamente motivo para cantar. Essa experiência é tão poderosa que o salmista a descreve como um cântico de livramento. O coração que antes estava sufocado agora transborda em gratidão. O Salmo também nos lembra que Deus é nosso esconderijo. Em tempos de angústia, Ele nos protege, nos envolve e nos fortalece. A vida pode trazer tempestades, mas aqueles que confiam no Senhor não são destruídos, pois encontram abrigo seguro. Esse esconderijo não é um lugar físico, mas a própria presença de Deus, que se torna muralha e refúgio para todos os que nele confiam. Outro ponto fundamental é que o Senhor não apenas perdoa, mas também instrui. Ele nos ensina o caminho certo e guia nossos passos com cuidado. Não somos deixados à própria sorte após receber a graça, pelo contrário, somos conduzidos como filhos preciosos por um Pai amoroso. Sua promessa é clara: guiar-nos-á com os olhos, ou seja, com vigilância constante, como quem acompanha cada movimento de perto. É por isso que não podemos viver de maneira insensata, como animais sem entendimento. Deus nos chama a obedecer por amor e consciência, e não por imposição. A obediência voluntária é fruto de um coração transformado, que entende que os caminhos do Senhor são sempre os melhores. O contraste apresentado no Salmo é claro. Os ímpios sofrem muitas dores, mas os que confiam no Senhor são cercados de misericórdia. Isso nos mostra que a vida sem Deus é marcada por vazio e tormento, enquanto a vida entregue a Ele é repleta de cuidado, graça e proteção. E por fim, o salmista nos convida a celebrar. A alegria do perdão deve nos levar a cânticos de júbilo. Não se trata apenas de uma emoção passageira, mas de uma alegria profunda que brota de dentro do coração restaurado. Quem já experimentou o toque do perdão divino não consegue permanecer em silêncio, pois a gratidão se transforma em louvor. Portanto, irmãos e irmãs, este salmo é um chamado para que não deixemos o pecado nos aprisionar. Se há algo escondido em sua vida, entregue hoje ao Senhor. Não permita que o peso da culpa consuma suas forças. Abra o coração, confesse, e receba o perdão que vem do Altíssimo. A vida transformada pelo poder do Senhor é uma vida de paz, de direção e de vitória. Assim como Davi, nós também somos convidados a viver essa bem-aventurança. Ele conhecia o peso da culpa, mas também experimentou a leveza do perdão. Sua história nos mostra que não importa a profundidade da queda, a graça de Deus sempre é maior. Não há pecado que não possa ser perdoado, não há vida que não possa ser restaurada quando há arrependimento verdadeiro. Hoje, o convite é para você. Não adie mais a decisão de entregar tudo diante de Deus. Não permita que a vergonha ou o medo o afastem da graça. O Senhor está pronto para perdoar, restaurar e conduzir cada passo da sua jornada. Assim como está escrito, aquele que confessa e deixa o pecado alcançará misericórdia.
Seja qual for a luta, seja qual for o erro, lembre-se: em Cristo há libertação. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o mediador que nos reconcilia com o Pai. Pelo sangue derramado na cruz, podemos nos aproximar com confiança e receber graça sobre graça. Queridos irmãos e irmãs, continuando nossa reflexão sobre o Salmo 32, percebemos que o perdão divino não apenas limpa a consciência, mas também transforma relacionamentos. Muitas vezes, lares sofrem porque feridas do passado permanecem abertas, ressentimentos são cultivados e palavras impensadas ferem corações. Mas a graça do Senhor tem poder de restaurar vínculos, de curar feridas antigas e de trazer reconciliação onde parecia impossível. O Salmo nos lembra que viver sob acusação própria ou alheia corrói a alma. Quem se permite carregar o peso da culpa por tempo prolongado experimenta sofrimento que afeta corpo, mente e espírito. A confissão é o primeiro passo para quebrar essas correntes. Reconhecer diante de Deus nossos erros, medos e falhas abre caminho para a cura completa. A luz da presença divina dissipa o engano e transforma o lamento em júbilo. Além disso, o perdão recebido deve ser compartilhado. O Senhor nos ensina que, assim como fomos perdoados, devemos perdoar. Guardar rancor, manter mágoas e alimentar ressentimentos são obstáculos para viver plenamente. O perdão verdadeiro liberta tanto quem o concede quanto quem o recebe. Quando oferecemos perdão, tornamo-nos instrumentos de reconciliação, paz e transformação no mundo ao nosso redor. O Salmo também enfatiza a importância da honestidade diante de Deus. Nada pode ser escondido, pois Ele conhece o íntimo de cada coração. A vergonha ou o medo de revelar falhas perde força diante do amor infinito de Deus. Cada confissão sincera é um passo em direção à liberdade, à paz interior e à proximidade com o Senhor. Muitas pessoas vivem aprisionadas por culpa invisível. Não se trata apenas de pecado cometido, mas de carga emocional que paralisa, que impede sonhos, que diminui a esperança. O Salmo revela que ao abrir a boca para confessar, o espírito se renova, a mente se acalma e o coração encontra alegria. Essa experiência é tão profunda que não se mede pelo que o mundo valoriza, mas pelo sentido de liberdade e plenitude que nasce na alma. Além disso, o perdão divino promove mudança de perspectiva. Aquilo que antes parecia um peso insuportável, com o toque de Deus torna-se aprendizado, crescimento e preparação para novas vitórias. A dor do passado é transformada em sabedoria. A lembrança dos erros, em força para seguir em frente. A presença do Senhor reconstrói, restaura e abre novos horizontes, permitindo viver sem medo e sem fardo. O Salmo também nos convida a louvar continuamente. A gratidão pelo perdão recebido deve se manifestar em palavras, ações e atitudes. Um coração que conhece a misericórdia de Deus não permanece em silêncio. Canta, declara e testemunha a transformação vivida. Cada gesto de reconhecimento fortalece a fé e inspira outros a se aproximarem do Senhor, experimentando a mesma libertação. Outro ponto que merece atenção é que o perdão divino não é temporário, não é parcial, mas completo. A misericórdia do Senhor cobre todo erro, toda falha, toda transgressão. Não há condenação para quem se arrepende genuinamente. Saber disso traz confiança para caminhar sem olhar para trás, sem carregar cicatrizes emocionais que poderiam impedir o progresso. O Salmo ensina que cada dia é oportunidade de recomeço. Mesmo que erros do passado ainda ecoem na memória, Deus oferece chance de reinício. Ele não se cansa de nos dar oportunidades, de levantar quem caiu, de restaurar quem se perdeu. Esse é um convite à esperança contínua, à certeza de que não estamos condenados a repetir fracassos, mas chamados a experimentar vitória e renovação. Portanto, irmãos e irmãs, ao refletir sobre o Salmo 32, compreendemos que viver perdoado é viver plenamente. É ter consciência de que o peso do passado não define o futuro. É permitir que a graça divina entre, transforme, renove e conduza cada passo da vida. É sentir a alegria que não depende de circunstâncias externas, mas brota do profundo da alma restaurada. Agora, mais do que nunca, é tempo de abrir o coração. Confesse, entregue e receba o perdão que o Senhor oferece sem reservas.
Experimente a paz que surge quando a culpa é removida, a alegria que nasce quando o coração se torna leve e a confiança que se fortalece quando caminhamos sob a proteção e direção do Altíssimo. Queridos irmãos e irmãs, encerramos nossa reflexão sobre o Salmo 32 destacando que a verdadeira libertação não está em evitar erros, mas em permitir que Deus nos perdoe e nos guie. Cada confissão sincera é como abrir uma porta para receber a luz divina. A graça que flui do perdão transforma o coração, liberta a mente e restaura o espírito. A vida de quem se aproxima do Senhor em arrependimento se torna leve, cheia de propósito e confiança. Nada pode substituir a paz que surge quando reconhecemos nossos erros, os entregamos a Deus e aceitamos sua misericórdia. Não se trata de mérito humano, mas de permitir que a obra do Espírito Santo atue na vida, trazendo cura, restauração e esperança. O Salmo nos mostra que viver sob o peso da culpa é viver em prisão emocional. Cada lembrança de erro que insistimos em carregar gera angústia, ansiedade e sofrimento. Mas ao confessar, rompemos essas correntes. O perdão divino não apenas nos liberta do passado, mas também nos dá força para seguir adiante, para amar melhor, para viver com alegria e confiança. Além disso, a graça recebida deve transbordar. Quem foi perdoado deve estender perdão aos outros. Guardar ressentimentos ou mágoas impede que a alma floresça plenamente. O perdão praticado é instrumento de paz, reconciliação e transformação nos lares, nos relacionamentos e nas comunidades. A experiência do perdão é tanto pessoal quanto coletiva. O Salmo 32 ainda nos ensina que Deus observa cada coração. Nada é oculto para Ele. Mesmo aquilo que não temos coragem de confessar é visto e conhecido pelo Senhor. Essa realidade deve nos inspirar a sermos sinceros em nosso arrependimento. Cada palavra proferida diante de Deus limpa a alma e nos aproxima de sua presença. A confissão é também uma ponte entre a dor e a alegria. Onde havia culpa, nasce liberdade. Onde havia vergonha, surge dignidade. Onde havia medo, chega coragem. Deus não apenas perdoa, mas também ensina a caminhar de forma nova, com passos firmes e confiança inabalável. A vida perdoada é vida restaurada, plena e cheia de propósito. O Salmo nos lembra ainda que a misericórdia divina não tem limites. Nada que foi confessado permanece contra nós. O perdão cobre todo o pecado e devolve ao ser humano a chance de viver com alegria, de sonhar novamente e de reconstruir a vida. Saber disso é libertador e fortalece a fé, permitindo enfrentar desafios sem peso no coração. Portanto, irmãos e irmãs, esta é a mensagem central do Salmo 32. Confesse, entregue e receba o perdão do Senhor. Permita que a luz de Deus entre em todas as áreas da vida, transformando feridas em aprendizado, falhas em crescimento e culpas em libertação. A presença de Deus traz paz profunda, alegria verdadeira e esperança duradoura. Que cada um que nos acompanha hoje sinta essa experiência transformadora. Que a confissão seja instrumento de cura completa para corpo, alma e espírito. Que a graça de Deus nos envolva e nos permita viver sem medo, sem vergonha, sem fardo. Que possamos andar em liberdade, seguros da misericórdia que nos cobre e da proteção que nos sustenta. Por isso, não espere mais. Abra o coração agora, confesse cada erro, entregue cada mágoa e receba a paz que o Senhor oferece. A bem-aventurança do perdão é para todos. Quem crê, experimenta leveza, alegria e transformação real. E assim, encerramos esta meditação com a certeza de que o perdão divino é a chave para uma vida plena, abundante e cheia de esperança. Que a sua vida seja marcada não pelo peso do passado, mas pela liberdade do perdão, pelo amor restaurador de Deus e pela alegria de caminhar sob sua proteção. Se você deseja experimentar a verdadeira liberdade, a paz que transforma e a alegria que só Deus pode dar, abra seu coração agora, confesse, entregue e receba o perdão do Senhor. Não adie mais a sua libertação espiritual. Escreva nos comentários seu nome e de alguém que precisa dessa restauração e viva a bem-aventurança do perdão hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.